Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje, nossa São Gonçalo aqui tá chuva de graça, chuva pedimos ao Senhor. Olha, desde ontem, por volta de 10h30, mais ou menos, 10h30 da noite, começou a chover. E tá até agora. Não tá aquela chuva desesperadora, não é? Tá uma chuva corrente, vamos dizer assim, né? Constante. Né? Uma chuva constante, mas uma chuva que dá para molhar, né? Uma chuva que dá para molhar. Não é aquela tempestade, aquelas coisas todas. E nós estamos aqui exatamente para nós lermos a palavra do Senhor nosso Deus. Hoje nós estaremos no livro de 2 Samuel 5 e nós vamos ler um total hoje de 25 versículos. E eu tenho certeza que juntos nós estaremos meditando na palavra do Senhor. Lília, liga essa luz para mim, por favor. Vou ver se adianta aqui um pouquinho aqui para nós ler aqui, porque tá meio escuro aqui, né? Não é escuro é porque não tem sol, né? O dia hoje todo nublado. Pro lado de cá, né? O céu tá bem mais clarinho, mas olha aqui para minha frente, o céu tá bem carregado. E a gente sabe que era isso que a gente estava pedindo mesmo, né, durante a semana toda, porque estava muito calor. Segunda-feira, então, por exemplo, irmãos, olha, estava muito quente. Até difícil da gente estar ali fazendo a live ali na sala de noite. Eu estou falando isso de noite, muito quente, né? Tive que ligar o ventilador, aí ficava fazendo aquele barulho, né, do vento batendo no microfone, mas era porque estava muito quente. E a gente pedindo, né, ao Senhor para mandar uma chuvinha, né, para refrescar. E ontem, 10h30 da noite, começou, né? A gente chegou da igreja, demorou um pouquinho, aí a chuva, ela começou a cair. Mas vamos então para a leitura da palavra do Senhor. Eu sou o teu irmão em Cristo, Amarildo Domingos, e este é o seu canal Tempo Zio. A nossa leitura, segundo livro de Samuel, 5 e verso 1, que diz assim: Então todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebrom, e falaram dizendo: Eis-nos aqui, teus ossos e tua carne somos. Verso 2. E também dantes, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu o que saías e entrava com Israel. E também o Senhor te disse: Tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre Israel. Verso 3. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei a Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor, e ungiram Davi rei sobre Israel. Verso 4. Da idade de 30 anos era Davi, quando começou a reinar. 40 anos reinou. Verso 5. E em Hebrom, reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. E em Jerusalém
reinou 33 anos sobre todo o Israel e Judá. Verso 6. E partiu o rei com seus homens para Jerusalém, contra os jebuseus que habitavam naquela terra, e que falaram a Davi, dizendo: não entrarás aqui, a menos que lance fora os cegos e os coxos, querendo dizer, não entrará Davi aqui. Verso 7. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião, esta é a cidade de Davi. Verso 8. Porque Davi disse, naquele dia, qualquer que ferir os jebuseus e chegar ao canal e aos coxos e aos cegos, que a alma de Davi aborrece, será cabeça e capitão. Por isso se diz, nem cego, nem coxo entrarás nesta casa. Verso 9. Assim habitou Davi na fortaleza, e lhe chamou a cidade de Davi. E Davi foi edificando em redor, desde Milo até dentro. Verso 10. E Davi se ia cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor, Deus dos exércitos, era com ele. Verso 11. E Irão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi, e madeiras de cedro, e carpinteiros, e pedreiros, que edificaram a Davi uma casa. Verso 12. E entendeu Davi que o Senhor confirmava rei sobre Israel, e que exaltara o seu reino por amor do seu povo. Agora vamos para o segundo e último tópico, que é os filhos de Davi que nasceram em Jerusalém. Segundo livro de Samuel, 5 e verso 13, que diz assim: E tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que vieram de Hebrom, e nasceram a Davi mais filhos e filhas. Verso 14. E estes são os nomes dos que nasceram em Jerusalém: Samuá, Sababe, e Natã e Salomão. Verso 15. Eibar e Elizoá e Nefeg e Jafia. Verso 16. E Elisamar, Eliada e Elifelete. Verso 17. Ouvindo, pois, os filisteus que haviam ungido Davi rei sobre Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi, o que ouvindo Davi desceu à fortaleza. Verso 18. E os filisteus vieram e se estenderam pelo vale dos Refaíns. Verso 19. E Davi consultou o Senhor, dizendo: Subirei contra os filisteus?
entregar-mo-ás nas minhas mãos? E disse o Senhor a Davi: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Verso 20. Então veio Davi a Baal-Perazim e feriu-os ali Davi, e disse: rompeu o Senhor a meus inimigos diante de mim, como quem rompe águas deixa eu virar aqui, por isso chamou o nome daquele lugar Baal-Perazim. Verso 21. E deixaram ali os seus ídolos, e Davi e os seus homens os tomaram. Verso 22. E os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale dos Refaíns. Verso 23. E Davi consultou o Senhor, o qual disse: não subirás, mas rodeia por trás deles, e virás a ele por defronte das amoreiras. Verso 24. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pela copa das amoreiras, então se apressará, porque o Senhor saiu, então diante de ti, a ferir o arraial dos filisteus. Verso 25 e final. E fez Davi assim, como o Senhor lhe tinha ordenado, e feriu os filisteus desde Geba até chegar a Geser. Então foi aí a leitura da palavra do Senhor nosso Deus, como é o nosso objetivo, nós obtermos conhecimento desta palavra. E a gente vê aqui que Davi, ele é constituído a rei em todo Israel. A gente ouve uma história desta forma, até dá para pensar que agora que Davi está sendo rei. Mas não esqueça que o profeta Samuel ungiu ele ainda quando Saul com vida ele estava. E nós vemos aqui, irmãos, que, como eu falei para os irmãos ontem, Davi, com todas as suas falhas, o texto coloca para nós que todas as vezes que vinham pelejas contra Davi, ele não ia pela sua força, pelos seus homens de guerra, não. A palavra do Senhor sempre vai colocar para nós que Davi, ele consulta o Senhor nosso Deus. Ele pergunta para o Senhor, e você vê que da primeira batalha que ele teve aqui, o Senhor falou: não, pode ir que você vai vencer. Pode ir que eu darei todos os filisteus nas tuas mãos. E quando vem a segunda peleja, que Davi ele vai consultar o Senhor no versículo 23, ele diz aqui, verso 23, e Davi consultou o Senhor, o qual disse: não subirás, mas rodeia por trás deles e virá a eles por defronte das amoreira, né? Então a gente vê que
Davi, ele fazia conforme aquilo que o Senhor determinava para ele. Não era pelas coisas mais fáceis ou mais difíceis, não. Era pela a obediência que Davi tinha em tudo que o Senhor colocava diante dele. E a gente vai prosseguindo, né, nesta leitura da palavra do Senhor, e a gente vê Davi, ele foi constituído a rei de Israel. O texto a gente vai encontrar aqui, muitas das vezes, que uma das falhas, né, de Davi é exatamente quando ele toma mais concubinas e mulheres. A gente pode ver que estes versículos revelam um defeito de Davi muito grave, que era do caráter de Davi. Nós vemos que a possessão de Davi por mulheres, por esposa, por concubinas, era uma forma que ele não controlava na sua vida. E a gente vê que ele se multiplicava, né, as suas mulheres, as suas concubinas. A gente vê que até o ponto em que ele cai com Betseba. E a gente vai ver, irmãos, que de todas as formas em que Davi ele agia, vamos dizer, entre aspas, diante da sua fraqueza, né? Porque aquela época era até uma época que permitia, né, homens ter várias mulheres. Mas quando a gente entra nessa parte de Betseba, quando a gente entra nessa parte onde ele manda, né, Urias, quando ele possui a mulher de Urias, o texto vai dizer para nós que Urias deu origem, né, vamos dizer aqui, deixa eu ver aqui direitinho, e a mandar matar Urias, marido desta, deu origem a muito pecado, tristeza e sofrimento na sua família. Porque depois do pecado de Davi com Betseba, Davi, ele passou por uma consequência, vamos dizer assim, sobre a sua família, aonde causou muita tristeza, muito sofrimento. E mais uma vez a gente fala, tudo por causa do pecado. Então, aonde há o pecado, aonde não há a obediência, a consequência, ela há de chegar. Amém? Então, que Deus abençoe. Foi lido aí 2 Samuel 5, e amanhã, sexta-feira, nós estaremos com 2 Samuel 6. Amém? Eu quero agora fazer uma oração, quero agradecer o Senhor nosso Deus por mais este momento nesta live maravilhosa que é a leitura da palavra do Senhor. Então vamos agora falar com o Senhor em oração. Senhor meu Deus e meu Pai, mais uma vez nós estamos entrando na Tua presença em oração, Pai. Pedindo, meu Deus, a Tua graça, a Tua bênção, a Tua vitória, em favor, Senhor, de cada irmão, cada irmã, cada lar, cada família, cada pessoa, Senhor, que tem acompanhado conosco as nossas lives. Que o nosso projeto aqui, Senhor, o nosso plano aqui é obtermos conhecimento da Tua palavra. Senhor, sejas conosco, Pai. Realiza, Senhor, a Tua graça. Abre, Senhor, o nosso entendimento, o entendimento deste irmão, o entendimento desta irmã,
Abra o nosso entendimento para com a tua palavra, Pai. É isso que eu te peço, eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Então que Deus abençoe, que o Espírito Santo de Deus possa falar cada vez mais no teu coração e amanhã, sexta-feira, permitindo o Senhor nosso Deus, aqui nós estaremos para mais uma live no canal Tempozinho. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor, como eu sempre digo, praga nenhuma chegará à sua tenda. E até amanhã, permitindo o Senhor nosso Pai. Deus abençoe.